Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? E rapaziada, vamos começar esse vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal, virando membro do canal, que é muito importante. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 Pontos, mas vamos começar esse vídeo indo lá para a transição de temporada de 2019 para 2020. O Atlético termina 2019 muito bem, entre os 5 melhores times do Campeonato Brasileiro, campeão da Levan Cup, campeão paranaense, campeão da Copa do Brasil, vindo do título de 2018 da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana também, e de 2019 para 2020, 16 jogadores deixam o clube. Entre eles, jogadores que eram peças fundamentais. A gente perde Léo Pereira, a gente perde Rony, a gente perde, mas quem? Várias peças, Marco Ruben não fica, e o Atlético precisa se remontar naquele momento pra dar sequência, né? Porque é a velha história. Os jogadores passam, o Atlético fica, e foi muito desafiador até o Atlético entrar nos trilhos naquela temporada. O Atlético começa a temporada com Dorival, vai até bem no campeonato estadual, depois não começa bem o campeonato brasileiro a partir do momento que o Dorival pega a Covid, né? Começa até ganhando os primeiros jogos, mas depois da Covid do Dorival o time cai. E aí tem Eduardo Barros, e aí tem também a chegada do Paulo Autuori, que aí as coisas entram nos conformes e o Atlético alcança um G4 de um retorno de campeonato brasileiro. Sendo assim, eu considero a grande reformulação que o Atlético passou nos últimos anos. Uma reformulação difícil, desafiadora pra caramba, pra se entender modelo de jogo, pra se entender substituições. Ah, quem vai ser o substituto do Bruno Guimarães? Ah, quem vai ser o substituto do Rony? São vagas que ficam em aberto, que estavam preenchidas, que não é fácil você chegar e botar um jogador na posição de um cara que estava consolidado, que eram referências. Óbvio que o momento atual é completamente diferente do de 19. A gente não tá saindo de um momento campeão, a gente tá saindo de um cenário de rebaixamento. Mas a gente também vai ter mudanças significativas que a gente vai precisar adaptar o trabalho de um técnico, que a gente também vai precisar de que novas lideranças surjam, que a gente vai precisar que novas lideranças técnicas surjam. Então, no final das contas, o desafio que a gente tem, eu acho de alguma maneira próximo ao de 2020, no sentido de reconstrução. E quando você fala em reconstruir, volto a dizer, não é fácil. Para pensar, quando você constrói um prédio, é muito mais fácil quando você demole um prédio e tem que reconstruir ele com os escombros do prédio demolido. É mais ou menos essa analogia que eu faço. O Atlético vai ter uma viga ou outra que permaneceu do prédio que foi destruído. E vou ser bem sincero com vocês, eu espero que a gente tenha uma base do time da temporada passada. É muito difícil cravar que a gente vai ter a manutenção de alguns jogadores, mas eu acho que dentro dessa reconstrução, até pelo fato do Atlético ter jovens de muita qualidade, eu acho que, por exemplo, o Mikael é um jogador que a gente não deveria abrir mão, é um goleiro que pode começar essa transição, o próprio Léo Link. Aí na defesa, o Beleze, acho um zagueiro que deu boas garantias, que pode ser uma peça de um nível de Série A, ainda mais de Série B. Aí você tem o Lucas Esquivel, que volto a dizer pra mim, um dos melhores laterais do Brasil. Se o time tiver certinho, se o time valorizar a bola, como é uma tendência com o Barbieri, acho que o Esquivel tende a voar. Acho que, por exemplo, no meio campo, Filipinho, Zapelli, João, pode até ser um trio de meio campo de muita qualidade, na frente Emerson, na frente Julimar. Então, pra mim, esses são os pilares que tem que ficar pra próxima temporada. Pra mim, é essa herança que 2024 deixa pra 2025, ao ponto de poder ser uma herança positiva. Não ficar com os velhos líderes. A gente fala da transição de 19 para 20. Thiago Heleno estava nesse momento. Aí você teve o próprio Nicão nesse momento. Pablo e Fernandinho desde 2022. O Atlético precisa de ar novo. O Atlético precisa de ar fresco. E acho que, tecnicamente, todos esses jovens que eu citei, de alguma forma, entregam isso. Entregam a possibilidade de reconstrução se baseando também em jogadores que o clube revelou. E ainda tem, naturalmente, jogadores que podem subir da base, e acho que o campeonato estadual vai ser muito importante para entender cenários dessa reformulação
E também para dar oportunidade para jogadores da base mostrarem que podem fazer parte do time principal. Se você for parar para pensar, o próprio Santos que sobe, qual foi o grande destaque do Santos na Série B? Jair, jogador da base. JP Sherman, jogador da base. Aí, óbvio, você teve os mais experientes ali, mas eu acho que pensando em herança, em perspectiva de futuro, em até questões financeiras para o clube, a base é muito importante nesse momento. Então, a base do Atlético, se nos providenciar, assim, Dudu, Léo Derek e Arthur Dias, pra mim já tá ótimo. São mais 3 reforços que a gente não vai precisar ir no mercado. Atrás de jogadores supervalorizados, atrás de jogadores que não necessariamente dariam o retorno que esses mesmos jogadores da base entregariam, principalmente em questão de talento. E acho que tem uma projeção de dar retorno pro Atlético muito maior. Então a base acho que tem um ponto muito importante nesse contexto. Acho que a gente ainda vai precisar contratar. Acho que o elenco tá longe de ser um elenco montado. Acho que o elenco tá longe de ser um elenco pronto. A gente precisa de volante, a gente precisa de zagueiro. Eu acho que o Wilton, que o Possebon, tá na hora de se adiantar. Tá na hora desses caras se movimentarem um pouco mais. Para que a gente possa ver esse time com uma cara o mais rápido possível. Ter certeza de, pô, esse cara vai estar ao longo da temporada. Ou aquele cara vai estar ao longo da temporada. Eu acho que isso acaba sendo muito importante. E assim, a peça mais importante dessa reconstrução pra mim, sem dúvida nenhuma, é Maurício Barbieri. E eu volto a repetir isso. Maurício Barbieri é o cara que vai dar essa cara a esse time. Maurício Barbieri é o cara responsável por potencializar jogadores. Ano passado, muita gente me cobrou que eu falei que o time do Atlético era bom, que podia brigar por títulos. E eu não abro mão disso. Só que o Atlético, eu acho que ele tá numa prateleira do futebol brasileiro com muitos outros times, e acho que, por exemplo, o Fluminense é um grande exemplo disso, que um bom trabalho de treinador tira esse time de uma posição média pra botar numa posição muito boa, como foi o Diniz em 23. E um mau trabalho de um treinador, como foi o Diniz em 24, tira esse time de um time médio pra um time muito ruim. Então, por isso que eu acho que o Barbieri ele tem total condição de ser o grande protagonista da temporada. Eu acho que é um profissional que pode tirar o Atlético da posição de ser um time mediano para um time bom, potencializando jogadores, lidando bem com os jovens, fazendo com que dentro de uma ideia de jogo os jogadores se sintam confortáveis, fazendo com que dentro de uma ideia de jogo o Atlético seja um time lógico. Pelo histórico do Barbieri, eu amaria ver o Zapelli tendo sequência com o Barbieri. Pelo histórico do Barbieri, eu amaria ver o Coelho tendo sequência com o Barbieri, o Esquivel tendo sequência com o Barbieri. Por isso que eu acho... Desculpa. Por isso que eu acho que essas permanências são tão importantes, porque eu acho que conversam com a ideia de jogo do treinador. Mas, assim, precisam acreditar no trabalho do cara. E eu espero que o Possebon, dentro de uma ideia como diretor esportivo, entregue garantias em relação à permanência e a uma sequência positiva para o Maurício Barbieri. Para que ele tenha respaldo suficiente vindo da diretoria do Atlético. Valeu, meu povo? Tamo junto a nós e vamos a cada detalhe acompanhar essa reformulação no Clube Atlético Paranaense. Valeu? Forte abraço.